vocês. Vamos iniciar, então, mais uma aula nossa de filosofia, do professor Wanderson, ou professor Vandinho, como vocês costumam dizer, não é isso? Então, só lembrando um pouquinho das nossas aulas anteriores. Não sei se vocês se lembram, meninos, meninas, na nossa aula passada, nas nossas aulas passadas, nós comentávamos sobre a origem da filosofia, né? Quais eram os fatores que tinham contribuído, os fatos históricos que tinham ajudado para o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. Nós também comentamos um pouquinho, né, sobre quem eram esses primeiros filósofos, os chamados filósofos pré-socráticos, ou filósofos originários, ou também, né, eles eram conhecidos como filósofos da natureza, né? Então, nós falamos um pouquinho sobre eles, apresentamos algumas das suas teorias, e hoje nós vamos dar um passo além. Nós vamos falar um pouquinho sobre 3 grandes filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, 3 grandes filósofos gregos, né, que, vamos dizer assim, são os filósofos, né, conhecidos como filósofos da filosofia clássica grega, né, porque eles como que foram paradigmas, né, modelos de toda a filosofia na Grécia Antiga. Nessa aula não vai dar para a gente falar dos 3 especificamente, então a minha proposta aqui é trabalhar esses pensadores gregos em 3 aulas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Sócrates, depois vai ter uma segunda aula que a gente vai falar sobre Platão, e uma terceira aula para a gente falar sobre Aristóteles. Então a proposta da nossa aula hoje é a gente focalizar um pouquinho no pensamento de Sócrates. Nós vamos conhecer um pouquinho quem é Sócrates, conhecer um pouquinho o contexto grego da filosofia de Sócrates, do pensamento socrático, e depois, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre Platão, que foi aluno de Sócrates, discípulo de Sócrates, e também Aristóteles. Então, vamos iniciar a nossa aula. Eu vou projetar para vocês um slide, né, para nos ajudar na nossa reflexão. Então, só um minutinho que a gente está projetando. Apresentando para vocês. Beleza. Então, vamos estar dando início aí à nossa aula sobre Sócrates. Como eu falei para vocês, meninos e meninas, então, nós vamos começar a falar nessa aula de hoje sobre esses 3 filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, só que o foco hoje, nessa primeira aula, vai ser Sócrates, porque é muito extenso, né? Então, falar dos 3 numa aula só, então nós vamos focar só para o pensamento de Sócrates nessa primeira aula de hoje. Então, vamos entender um pouquinho, ligando esses 3 pensadores, Sócrates, Platão e Aristóteles, ao contexto grego onde eles viveram, né? Na Grécia Antiga, lá do século V, do século IV a.C. Eu apresentei para vocês, nas nossas aulas passadas, né, um mapa, né, da Grécia Antiga, como vocês estão vendo diante dos olhos aí, e eu dizia que, justamente, os filósofos, os pensadores pré-socráticos, eles tiveram sua prática filosófica nessas regiões mais periféricas do que nós chamamos de Grécia Antiga, né? Aqui na região, por exemplo, da Jônia e a região, né, da Magna Grécia. Só que a característica, a diferença, uma diferença que nós já vamos notar desses 3 filósofos, que própria dos 3, embora hoje a gente vai falar só de Sócrates, é que eles não viveram nessas regiões periféricas, seja da Jônia, seja da Magna Grécia, mas eles viveram nos grandes centros gregos, né, na região aqui da Península Grega, onde a gente conhece hoje como Península Grega. Principalmente a atividade dos 3, ela vai se localizar aqui, ó, na cidade grega de Atenas, né, na grande cidade-estado de Atenas. Aí alguém pode me perguntar, Wanderson, Vandinho, eu ouvi dizer que Aristóteles, ele era dessa cidade aqui da Macedônia chamada Estagira. É verdade, Aristóteles era de Estagira, mas a maior parte da vida dele, ele morou em Atenas. Ele participou
das escolas de Platão, e depois ele aprendeu muito na escola de Platão, ele vai e funda posteriormente a escola dele em Estagira. Então, depois desse tempo que ele fica e participa da academia platônica, né, que era um mestre dele, ele vai para a cidade de Estagira, né, para a região onde ele nasceu e funda a sua própria escola, né? Mas a maior parte, né, da vida dele, ou boa parte da vida dele, ele também faz filosofia, ele aprende a filosofia, ele lida com a filosofia, entra em contato com a filosofia na academia de Atenas, que era a academia de Platão. Tá certo, gente? Então, vamos dar mais um passo. Qual era uma outra diferença dos pré-socráticos para Sócrates, Platão e Aristóteles? Só recordando, pessoal, nesse primeiro momento aqui, eu estou dando uma visão geral sobre esses três filósofos, por isso que eu estou falando dos três, para depois eu focalizar, para a minha fala com vocês, ela ficasse direcionada para Sócrates. Mas, nesse primeiro momento, eu quero falar para vocês sobre esses três, Sócrates, Platão e Aristóteles. Os três filósofos gregos, eles, diferente dos pré-socráticos, né, além de viverem numa região onde os pré-socráticos não viviam, eles também tinham uma diferença clara desses pensadores pré-socráticos. Por quê? Qual é essa mudança de mentalidade que esses três filósofos gregos eles vão apresentar que é diferente da mentalidade pré-socrática? Se vocês, meninos, analisam, olham, né, com carinho o pensamento desses filósofos pré-socráticos, ou filósofos originários, ou filósofos da natureza, como eu falei para vocês, eles estão tratando de temas cosmológicos, né? O pensamento deles, a filosofia deles, ela enfatiza, ela focaliza, vamos dizer assim, ela se volta para falar de temas cosmológicos. Mas o que acontece? Qual a diferença, então, do pensamento desses três filósofos para os anteriores, os pré-socráticos? É que eles vão tratar de temas antropológicos, principalmente temas éticos e políticos, que são temas antropológicos. Aí vocês podem me perguntar, tá, Vandinho, você falou que os pré-socráticos falavam de temas cosmológicos e agora Sócrates, Platão e Aristóteles, eles falam de temas antropológicos. Você poderia explicar para a gente? Eu não estou entendendo o que é isso, temas antropológicos. Para a gente entender a diferença dos temas cosmológicos para os temas antropológicos, nós temos que estudar um pouquinho da etimologia da palavra, das palavras, né? O que é etimologia? A etimologia é uma ciência, né, que estuda a origem das palavras, o significado das palavras, de onde que essas palavras vieram. E se a gente for analisar, por exemplo, toda vez que a gente encontrar na língua portuguesa a palavra logia, na verdade, o sufixo logia, provavelmente, galerinha, esse logia, ele está vindo de uma outra palavra grega chamada logos, logia, né? Logos, em grego, que gera, ou da qual deriva a palavra logia, né? Aí aqui está a transliteração para o português, como que se pronuncia, logos e logia. Mas o que quer dizer, Vandinho, logos e logia, né? Então, logos quer dizer discurso, né? E logia, por ser derivada de logos, também está relacionado com discurso, está relacionado com fala, está relacionado com estudo, está relacionado com tratado, ou seja, um escrito que trata de alguma coisa. Então, esse é o significado de logos e, por consequência, logia, que é uma palavra que deriva da palavra grega logos. Aí vocês vão entender o seguinte: então, Vandinho, quando eu encontrar uma palavra que tenha logia na língua portuguesa,
provavelmente ela está ligada com o discurso de alguma coisa, ela está ligada com fala de alguma coisa, ela está ligada com o estudo de alguma coisa, provavelmente. É o exemplo, né? Aqui, por exemplo, né? Eu até é um pleonasmo aqui, eu falando exemplo por exemplo, mas é o exemplo da palavra biologia, né? Bio, em grego, bios, quer dizer vida, em grego, e logia, eu já expliquei para vocês que é estudo, né? Que fala, tratado, uma conversa sobre algum assunto, né? E aí, então, a gente vai chegar à conclusão que a biologia, ela é o estudo, é o discurso da vida. Se eu pego, por exemplo, a palavrinha grega theos, né? Theos, mais logia, né? Vai dar a nossa palavrinha portuguesa teologia. Não sei se já ouviu falar, principalmente a galera aí que lida muito com a questão da religião. O que significa a palavra teologia, né? Seria o estudo, né? Logia de novo aqui, ó, o estudo sobre Deus, né? Porque theos em grego quer dizer Deus. E, professor, e a palavra sociologia, né? Sociologia, se você pega a origem da palavra sociologia, ela é formada pela palavrinha latina, não grega, latina socios, que quer dizer companheiro, amigo, mas é o sentido de os companheiros, né? E logia, que quer dizer estudo. Ah, professor, então você está querendo dizer que sociologia é o estudo do companheiro? O sentido literal seria esse, mas se a gente vai trazer um sentido moderno que foi dado para essa palavra, seria o estudo da sociedade, porque se entende, subentende, né, o conjunto dos companheiros, o conjunto dos compatriotas, das pessoas que estão junto comigo, eles são membros de uma sociedade. Então, por isso que a palavra sócios mais logia é o que a gente conhece hoje como sociologia, seria o estudo da sociedade, né? Essa relação nossa com os nossos companheiros, né? A sociedade. Psi, em grego, né? Mais logia, daria o que nós temos na língua portuguesa de psicologia, que seria o estudo da alma, da mente, né? Psique quer dizer alma, ou mente, né? Você pode traduzir também. Cosmos seria mundo, ou o conjunto das coisas organizadas, né? Então, e aí você teria a palavra portuguesa cosmos mais logia, cosmologia, que seria o estudo do mundo, o estudo da ordem das coisas que estão no mundo. E aí, para que você fez esse caminho? Vocês podem me perguntar, Vandinho. Você falou, apresentou essa etimologia dessas várias palavras, para a gente chegar no objetivo aqui, que é entender a palavra grega anthropos, que quer dizer homem, anthropos, em grego, homem. E logia, eu já expliquei para vocês, quer dizer estudo. Então, anthropos mais logia seria o estudo do ser humano. Ah, professor, beleza! Cara, saquei agora. Pois é, muito simples, né, para entender. Então, os temas cosmológicos, como eu expliquei para vocês ali no slide anterior, eles estão relacionados com o mundo. Então, a filosofia dos pré-socráticos, ela era voltada para falar do mundo, das coisas da natureza. Aí você vai encontrar um filósofo lá que vai falar da água, você vai encontrar um outro que vai falar do fogo, você vai encontrar um filósofo que vai falar, por exemplo, do ar, enfim. Cada pensador, ele vai apresentar um elemento da natureza, ele vai apresentar a natureza com características físicas, né? Ou os elementos físicos para falar e para explicar a origem de todas as coisas. A mudança que tanto Sócrates, Platão e Aristóteles fazem é sair desses temas cosmológicos e ir para os temas antropológicos, ou seja, temas que estão relacionados com o ser humano, galera, o ser humano. Então, temas que estão relacionados com a ética, com os valores, com o comportamento do ser humano, né? Porque quem tem valores, quem tem comportamento, não são as coisas, são os seres humanos. E a política, quem faz política, quem se relaciona politicamente numa sociedade? O ser humano.
Beleza? Para a gente entender, pessoal, a figura de Sócrates, e agora a gente vai entrar diretamente na figura de Sócrates, vamos deixar Platão, Aristóteles para nossas próximas aulas, vamos falar agora um pouquinho sobre Sócrates. Para a gente entender a figura histórica de Sócrates, nós temos que entender alguns personagens muito famosos que viviam no século V a.C. nas cidades gregas, principalmente na cidade de Atenas, que era a cidade onde Sócrates viveu, onde Sócrates desenvolveu o seu pensamento. Quem será que eram essas figuras importantes na Grécia Antiga, hein? Quem será? Será que essas figuras eram os surfistas? Aí, será, galera? Pessoal que curte uma praia, né? Agora, infelizmente, a gente não está saindo muito, não está indo para a praia, né? Mas será que eram os surfistas, esses personagens, essas figuras importantes aí, para a gente entender o pensamento de Sócrates? Será? Não! Não eram os surfistas, galera. Eles se chamavam de sofistas. Sofistas. Né? Esse quadro, ele está até representando Sócrates discursando no meio de alguns sofistas, né? Debatendo com os sofistas. Quase que eu confundi sofistas com sofistas, tá vendo? O nome é bem parecido. Embora o nome seja parecido, pessoal, mas não tem nada a ver surfistas com sofistas. Quem eram os sofistas? Lembra que eu comentei nas nossas aulas que sofos, em grego, quer dizer sabedoria, né? Sofos quer dizer sabedoria. E, professor, então você quer dizer que sofos está relacionado com sabedoria, então os sofistas, eles eram sábios? Não, eles não eram sábios, meninos e meninas. Eles tinham a pretensão de serem sábios. Eles se apresentavam como sábios. Eles mostravam uma imagem daquilo que eles não eram para os outros, como se fossem sábios. Eles fingiam que eram sábios, né? Era a galera do golpe, vamos dizer assim. Era a galera do golpe, ó. A galera que tinha o gogó, que gostava de lubridiar, que gostava de enganar, entendeu? Esses eram os sofistas. É claro que nem todos os sofistas eram assim, né? Mas a sofística, ela acabou ficando conhecida justamente por essa prática de não estar comprometida com a verdade. Como na Grécia Antiga, eu já expliquei para vocês, quando eu falava das cidades-estado, a política era muito importante. A política, ela acontecia nas ágoras, né, que eram aquelas praças públicas na Grécia Antiga, e aí era importante, era muito valorizado entre os gregos antigos, nas cidades-estado, a prática de convencer aquela pessoa que ela tivesse a ideia que mais convencesse as outras pessoas. Ele era considerado o cara, né, a pessoa que tinha virtudes políticas muito desenvolvidas. E aí entravam em cena esses sofistas, porque eles eram professores de retórica, que eles ensinavam a falar bem e vendiam técnicas para ajudar as pessoas a convencerem com a sua retórica, com a sua fala, com o seu discurso, outras pessoas. Lembra que eu disse para vocês? Então, se uma pessoa que conseguisse convencer as outras, nesse contexto, ela era conhecida, ela era vista como uma pessoa que possuía muitas virtudes políticas, então, aquele que conseguisse convencer mais pessoas era considerado político por excelência. Então, os sofistas, eles vendiam essas supostas técnicas para ajudar a pessoa a falar bem e a pessoa ser indestrutível do ponto de vista do discurso, né? Eles apresentavam uma ideia de que quem comprasse as técnicas que eles apresentavam, de bem falar, né, de bem convencer, essa pessoa não conseguiria ser derrotada
por outras pessoas quando essa pessoa estivesse discutindo nas praças públicas. E essa pessoa iria conseguir convencer todo mundo. Então, era um pouco da ideia, né, que os sofistas vendiam. E aí, o nosso amigo Sócrates, ele colocava muito sob suspeita os sofistas. E aí a gente vai começar a entender o papel de Sócrates e o contato dele com os sofistas, e por que é importante entender o pensamento sofístico, né? Eu vou apresentar para vocês dois sofistas famosos deste período, para a gente entender como que era essa mentalidade um pouco mentirosa ou não comprometida com a verdade que estava ligado com os sofistas. Por exemplo, né, um sofista famoso, né, Protágoras de Abdera. Então, o que era característico do pensamento desse sofista, do Protágoras? Então, você encontrava no pensamento de Protágoras o relativismo, ou seja, para ele não existia uma única verdade, ou a verdade, com V maiúsculo, mas existiam várias verdades. Você poderia até colocar duas pessoas debatendo, e essas pessoas apresentarem coisas totalmente contraditórias, 3, 4, 5, 6, para Protágoras, tudo que essas pessoas diziam era verdade. Aí você vai pensar assim, pô, professor, deu um nó na minha cabeça, como é que é 5 pessoas debatendo, e cada uma com uma ideia totalmente diferente? Tudo aquilo que elas dizem é verdade? Ou se elas falarem, todas as 5, de maneira diferente de um mesmo fato, isso vai ser considerado verdade? Na visão de Protágoras, sim. Então, porque ele relativizava essa coisa da verdade. Não existia uma verdade objetiva, mas a verdade ela era subjetiva. Por isso que a gente fala que o pensamento dele era muito marcado pelo subjetivismo, porque cada pessoa poderia dizer que tinha a sua verdade, mesmo que ela estivesse confrontando com a verdade do outro, não importava, era uma verdade válida na mentalidade de Protágoras, né? E aí ele defendia que convencer é o mais importante. Ele tinha uma frase famosa, né? O homem é a medida de todas as coisas, né? Segundo Protágoras de Abdera. Vamos dar mais um passo? Eu tinha passado um pouquinho demais aqui. Gorgias de Leontini, um outro sofista famoso, diferente do Protágoras, ele era cético. O que é uma pessoa cética? Uma pessoa que não acredita em nada. Então, diferente de Protágoras, que ainda admitia a existência de muitas verdades, para o Gorgias não existia verdade. Não existia nenhuma verdade. Tudo que as pessoas falavam era mentira, né? Aí por isso que a gente chega àquela conclusão 2 ali, a verdade não existe. E, além dela não existir, se ela existir, ele dizia, não tem como se conhecer a verdade. As pessoas não têm a capacidade de convencer a verdade. Tá, Gorgias, se não tem como conhecer a verdade, ou se a verdade não existe, então, o que a gente vai fazer? Será que a gente não pode fazer nenhum discurso válido? Aí, na visão do Gorgias, né, o que importava era o caráter emotivo do discurso, né? Você fazer uma conversa, um bate-papo, defender um assunto sem compromisso com a verdade. Quanto mais você conseguir fazer as pessoas se emocionarem com a sua fala, fazer as pessoas chorarem, as pessoas rirem, você está apresentando uma verdade, né? Gente, isso é muito perigoso. Você condicionar a verdade à questão da emoção. Então, você tira a razão de fora, você tira a racionalidade de fora e você coloca o caráter aí emotivo, a emoção como característica da verdade, né? Porque não é possível dizer a verdade. E aí, vocês entendendo, a gente entendendo a figura dos sofistas e como que eles lidavam com esse tema da verdade, a gente vai entender Sócrates. E para a gente entender Sócrates, eu trouxe um vídeo para vocês, que é um trecho do filme Sócrates, de 1971, para a gente ver como que Sócrates ele lidava com estes sofistas.
Vamos, então, dar uma olhada nesse filme. Antes da gente falar do filme, né, então, só aqui uma pintura, uma foto representando as ágoras, que eram as praças públicas na Grécia Antiga, onde que Sócrates discursava com os sofistas. E aí vamos ver esse filme do Roberto Rossellini, né, que apresenta um pouquinho como que Sócrates ele lidava com os sofistas. Vamos lá? Opa! Guardate Socrate. Ti saluto, Oakland. Oh, guarda, bellissimo India. Era un pezzo che non avevamo il piacere di vederti in città. Dove vai così ben equipaggiato? Vado al ginnasio a pronunciare un discorso sulla genealogia degli eroi. Ti piacerebbe sentirlo? Ho da fare, se non posso sfortunatamente accompagnarti. È un discorso che ho già fatto e che tutti mi hanno detto che è molto bello. Mi farebbe piacere avere anche la tua opinione. Hai detto molto bello. Sai dunque cos'è la bellezza? Ma certamente. E saresti capace di spiegarmelo? Facilissimo. Una bella vergine. Socrate, ecco che cos'è bella. Una buona risposta. Ma dimmi, Ippia, si può dire che una bella giumenta è bella? Sì, al mio paese ci sono giumente di gran bellezza. E una bella pentola, Ippia, si può dire che è una bella cosa. Non capisco, mio caro Socrate, che tu ti possa servire di un oggetto così prosaico per parlare di cose così elevate. Ma che vuoi farci? Sono soltanto un puzzullo. In ogni modo devi ammettere anche tu che una bella pentola è bella. Sì, può darsi. Però la più bella delle pentole a confronto di una bella vergine è brutta. Come la più bella delle vergini sarà brutta se si confronta ad un dio, non è questo che dai esattamente. Eppure mi hai detto prima una bella vergine, ecco che cosa è bello. Adesso mi dici che se si confronta ad un dio è brutta, ma non può essere bella e brutta allo stesso tempo. Vedi, non mi dici ancora che cos'è la bellezza. Te lo spiegherò un altro giorno, quando vorrai. Ti saluto. Beleza, né? Pessoal, então, esse pequeno trecho que a gente assistiu do filme, né, do Roberto Rossellini, né, ele mostra uma conversa, né, um bate-papo, vamos dizer assim, um discurso de Sócrates com Hípias, né, que era um sofista famoso na época. Vocês viram como que o Hípias, ele enrolou Sócrates? Né? Ele convidou Sócrates para participar de um discurso belo, um discurso bonito que ele iria apresentar, e aí Sócrates foi e perguntou para ele, tá, Hípias, mas o que é bonito para você? Você está falando que o seu discurso é um discurso bonito, tá? Mas o que é bonito para você? Aí vocês viram aí que Hípias, ele ficou enrolando, né? Falando de coisas bonitas, como a virgem, né? A mulher, depois ele falou que o que é uma égua, uma panela. Então, ele foi dando exemplo de coisas belas, mas ele se embolou, ele se enrolou e não disse para Sócrates o que, na verdade, era a beleza. Sócrates, ele queria entender o conceito de beleza, a ideia de beleza. Como que a gente sabe e a gente distingue uma coisa bela das coisas feias? Só que aí, o que acontece? Hípias não soube dizer isso para ele. Né? Então, para dizer, os sofistas, eles não estavam preocupados com a verdade, com falar a verdade. O que importa é convencer, o que importa é emocionar, o que importa é você dizer uma coisa que agrade a multidão, mas sem esse compromisso com a verdade. Né? Algumas características pessoais de Sócrates. Né? Então, Sócrates, ele não gostava de escrever, aí muitos alunos podem estar vendo minha aula e falam assim, pô, professor, agora eu me identifiquei com esse cara, hein? Eu também não gosto de escrever, não. Hein? E Sócrates não gosta de escrever? Mas ele não gostava de escrever, galera, porque, primeiro, era muito difícil, na época, você ter papel disponível como hoje. Né? Então, o papiro e o pergaminho, que eram os papéis da época, né? O papiro era uma folha de uma planta, né, que dava próxima dos rios, que era prensada e ressecada para usar para escrever, e o pergaminho era couro de animal, normalmente couro de cabrito, né, de ovelha, que era também preparado, curtido para ser usado para escrever, né? Era muito difícil.
muito caro. Então, tinha essa dificuldade de você ter esse material disponível para escrever. Além disso, o que acontece? Sócrates, ele tinha uma mentalidade de que, quando a gente escreve, a gente esquece aquilo que a ideia que a gente quer passar. Então, para a gente fortalecer a memória, para a gente forçar a memorização, o que Sócrates apresentava como técnica? Você não escrever, mas você falar, você discutir, você dialogar muito sobre aquele tema, porque aí você não iria esquecer aquele tema, né? Então, por isso que ele não gostava de escrever, porque para ele era importante você usar esse método de falar constantemente sobre o mesmo assunto para você não escrever. O que a gente sabe de Sócrates, detalhe também sobre a vida de Sócrates, é através de seus alunos, principalmente de Platão. Ele também teve um aluno famoso chamado Xenofonte, que também escreveu algumas coisas sobre ele, mas nós sabemos muito sobre Sócrates a partir do seu aluno, né, Platão. Como eu já falei, ele gostava de dialogar nas praças públicas, como a gente viu nesse filme, né? O seu jeito de fazer filosofia, galera, suscitou muitos invejosos, muitos opositores, muitos inimigos, justamente por isso, porque as pessoas, os sofistas, eles ficavam na superficialidade, e Sócrates, ele não queria ficar na superficialidade, ele queria ir no profundo das coisas, ele queria se aprofundar sobre os temas, ele queria ir até as ideias profundas, os conceitos sobre as coisas que os sofistas não faziam, ou faziam de forma bem superficial, né? E aí você vai encontrar tanto o discurso como o questionamento como sendo fundamentais para o pensamento de Sócrates, né? Nós também poderíamos falar, tem uma frase muito conhecida, né, de Sócrates, né, que as pessoas citam muitas vezes sem entender, é a famosa frase, eu só sei que nada sei, né? Então, a gente tem uma representação aí da morte de Sócrates, como eu conversava com vocês e falava, como Sócrates ele teve muitos inimigos, esses inimigos criaram e fizeram um julgamento injusto e levaram Sócrates a ser condenado à morte. E aí está até essa representação de Sócrates pegando esse recipiente, né, da mão dessa outra pessoa, provavelmente um discípulo dele, que era um recipiente que estava com cicuta, que era um veneno que era dado na época para os condenados. Então, ele foi obrigado a ter que tomar veneno, né, um veneno mortífero, e morreu por conta disso, galera. Justamente porque esses invejosos, esses opositores e inimigos de Sócrates, criaram tantas intrigas, né, que levaram Sócrates a este fim, né, morrendo por conta da busca da verdade. E o Sócrates, ele tinha um mote, ele tinha uma frase, ele tinha uma frase que resumia muito o pensamento dele, era justamente essa, eu só sei que nada sei. Eu só sei que nada sei. Por que, professor, ele dizia que só sei que nada sei? Vamos aprofundar mais um pouquinho, né? Eu já expliquei para vocês, né, que a prática de Sócrates era uma prática do discurso, ele gostava muito de discursar nas praças públicas, de dialogar com as pessoas, e por conta da valorização do discurso, do diálogo, para Sócrates, o conhecimento ele não é uma coisa pronta. Por isso que nós temos que estar sempre abertos a novos tipos de conhecimento. E como que você está abertos ao conhecimento? Você está constantemente aberto ao conhecimento. Quando você se coloca nessa atitude humilde diante do conhecimento, né? Sócrates, ele era o cara, né, que falava que você não pode dizer para os outros que você já sabe de tudo, mas você vai ser sempre alguém que pode aprender um pouco mais diante do conhecimento. Diante do volume de coisas que você pode aprender, nós estamos sempre em aprendizado, né? Falando de outra maneira, ou entendendo de outra maneira essa ideia de eu só sei que nada sei de Sócrates, porque a gente pode sempre aprender mais. Eu não sei de tudo, mas eu posso sempre aprender um pouco mais. E aí, se a gente analisa a fundo essa técnica, ou vamos dizer assim, esta prática filosófica de Sócrates,
que ele aplicava, inclusive, com seus opositores, ela tinha praticamente dois momentos, essa prática filosófica socrática, ou o método socrático. O primeiro momento, que era a ironia, também conhecido como o momento destrutivo do método socrático, e nós temos também a maêutica, que era o segundo momento deste método socrático, né, um momento construtivo. Como assim, Vandinho, o método ou o momento destrutivo do método socrático e o momento construtivo desse método socrático? Primeiro, o que Sócrates fazia? Ele era um cara, né, que ele indagava, ele perguntava muito sobre aquilo que as pessoas estavam falando. Lembra lá do filme que a gente estava assistindo, de 1971? Como ele ficou perguntando a Hippias, né, sobre o que era a beleza, na verdade? Então, ele fazia muitas perguntas, principalmente quando a pessoa ela se apresentava de forma arrogante e dizendo que ela já tinha um determinado conhecimento sobre alguma coisa. Então, Sócrates, ele bombardeava a pessoa de perguntas, até deixar a pessoa contra a parede, assim, de tanta pergunta. E aí, pelo questionamento que ele fazia com essas pessoas, ele mostrava que os seus interlocutores, ou as pessoas que estavam batendo papo com ele, elas tinham muitas contradições nas suas ideias. E aí, a própria pessoa, em muitos momentos, a gente viu aí no caso de Hippias, no filme, que ele fugiu. Ele viu que estava caindo em contradição, então ele não quis continuar conversando com Sócrates. Mas quando as pessoas aceitavam ficar com Sócrates, eles notavam, eles reconheciam as suas contradições, né? E aí eles chegavam ao objetivo que Sócrates queria que eles chegassem, né? A finalidade, ao lugar que Sócrates queria que eles chegassem, a reconhecer a sua própria ignorância, a humildemente dizer que não sabem de nada, ok? Então, esse era o primeiro momento do método socrático, né, que a gente chama de ironia socrática. Só que depois que os interlocutores, que as pessoas estavam debatendo com Sócrates, eles reconheciam a sua própria ignorância, nós temos o segundo momento do método socrático, que é a maêutica socrática, né? O que seria essa maêutica socrática, Vandinho? Você pode estar me perguntando. Maêutica é uma palavra grega que quer dizer parto. Só uma informação, a mãe de Sócrates ela era parteira. E aí, como homenagem à mãe dela, ou melhor, a mãe dele, como homenagem à mãe dele, né, Sócrates, ele vai dizer o seguinte, que ele, como a mãe dele, ele também era um parteiro. Só que ele era o parteiro de ideias. Como assim, Vandinho, o parteiro de ideias? Depois que a pessoa reconhecia a sua própria ignorância, que na última fase da ironia, a pessoa estava livre e deixava o caminho aberto para Sócrates, junto com ela, ajudar com que ela gerasse, e por isso que é maêutica, né? Dar à luz, gerar novas ideias, ou ideias profundas, ideias bem fundamentadas, ideias bem construídas, vamos dizer assim. Beleza, galera? Então, o primeiro momento, a ironia, que é a pessoa reconhecendo a própria ignorância, e no segundo momento, Sócrates, ele vai e junto com a pessoa, que é o momento da maêutica, ele ajuda a pessoa a construir o seu próprio conhecimento. Aí você pode me perguntar, tá, Vandinho, será que o pensamento de Sócrates ele tem uma atualidade? A gente poderia dizer que sim, que tem uma atualidade. Por exemplo, nós não devemos ser pessoas arrogantes. Não devemos ser pessoas atualmente assim que achando que nós somos o rei da cocada preta e nós já sabemos de tudo. Então, Sócrates nos ensina isso, que nós temos que ter essa humildade diante do conhecimento. Eu só sei que nada sei. Eu posso aprender mais sobre as coisas. Eu posso aprender mais sobre o mundo. Eu posso aprender mais sobre as coisas à minha volta. Então, este é um ensinamento que Sócrates nos ensina. Então, nós temos que afastar de nós toda espécie de arrogância, toda espécie de atitude, assim, de alguém que acha que já sabe de tudo, como os sofistas faziam, e como Sócrates reconhecia, né? Colocar-se numa atitude humilde diante do conhecimento e ver que eu sempre posso aprender.
novas coisas.